Olha, doutor Ronaldo, então vamos aí ao nosso assunto do dia, misofonia. Por exemplo, para mim especialmente, eu tinha assim, eu não convivia com essa palavra. Para mim foi nova quando recebi a pauta aí do programa e a gente vai buscando saber. O que é a misofonia? Vamos definir para o pessoal de casa, aqueles que, como eu, nem sabiam o que era misofonia. Mas não se assuste com isso não, porque esse é um assunto relativamente novo. Em medicina, 10, 15 anos é ontem, né, digamos assim. Uhum. Então, esse tema surgiu, a primeira citação dele surgiu na década de 90. É muito pouco tempo em termos de evolução de medicina. Ao pé da palavra, a misofonia significa ódio, misofonia, som. É ódio, raiva ao som. Toda vez que ouvimos um som, a gente tem um entendimento do que é aquele som e ele nos dá interpretações emocionais, de inteligibilidade. Então você sabe que é um latido de cachorro, que é um barulho de um prato caindo no chão. Uma sirene tocando, um alarme disparado. Então, assim, nós temos essa consciência do som. E isso acontece o tempo todo no nosso dia a dia. Então, a misofonia, a gente recebe esses sons e tem uma reação a eles, cotidiana, considerada normal. E quando a pessoa ela tem uma reação negativa a um som do cotidiano, a um som que para você é normal, para mim é normal, igual você disse no início, o simples fato de ouvir uma pessoa alimentando, aquilo desencadeia uma reação de raiva, e ele quer ficar logo livre daquele som, ou saindo de perto ou fazendo alguma coisa para aquela pessoa parar de fazer aquele som. Isso seria basicamente a misofonia. No aspecto, então, social, essa doença, a gente pode chamar de doença, não é, doutor? Sim. Essa doença, ela tem os seus efeitos no âmbito social, porque às vezes se essa irritabilidade ela está ali ligada, por exemplo, a algum aspecto do cônjuge, dos barulhos ali dos filhos, isso pode trazer algumas consequências sérias nesse aspecto social, né? Com certeza. Nós, vamos dizer, normais, entre aspas, né, que não temos esse tipo de problema, a gente já tem naturalmente um certo desconforto a determinados sons, até mesmo. Por exemplo, uma pessoa que faz muito barulho para comer, você está estudando com um colega, ele fica batendo lápis, batendo a caneta. Fica fazendo o clique da caneta ali, clec, 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 clec. Assim, a maioria das pessoas, aquilo vai incomodar, mas não vai levar que você tenha uma reação agressiva, de agressão. Agressão não de partir para briga física, não, de você falar alguma coisa para ele, pô, para com isso, e alguma coisa que... Porque isso aí já provocou essa irritabilidade já lá dentro. Isso. Aí a reação nem sempre a pessoa consegue controlar. Exato. Pode dar uma, entre aspas aqui para o nosso telespectador ouvir, uma patada no outro, uma má resposta. Isso. Não é? Né? Então você tem uma reação exacerbada, aumentada, a uma situação que teoricamente inócua, que não está te fazendo mal nenhum. Entendeu? Então, basicamente seria isso. Sobre o aspecto físico, o aspecto clínico, doutor, qual é a origem, o que provoca essa disfunção na vida de uma pessoa? Olha, a etiologia da misofonia, ela não é bem conhecida, é uma patologia que está sendo estudada agora. Quando você faz uma pesquisa, você tem uma certa dificuldade de encontrar textos sobre o tema, às vezes eles mais te deixam dúvida do que te esclarecem. Aí o que acontece? Normalmente isso começa lá na infância, na pré-adolescência. Normalmente um hábito de um familiar, vamos supor que o seu irmão, o seu pai ou sua mãe, alguém da sua família tenha um hábito de fazer barulho, um barulho que te irrita. Aí você reclama e continua fazendo e a família não te protege, não te protege, às vezes te recrimina, fala que você é chato, que você está no seu... É cri-cri.
Exatamente. E a pessoa, o que ela faz? Como ela, na infância, a gente não tem determinados mecanismos de defesa nesse sentido. Você aceita aquela ojeriza, entre aspas, digamos assim, e guarda aquilo dentro de você. Aí o que você faz? Você para de reclamar, mas você evita às vezes de almoçar com sua família, você começa a se retrair. E no futuro isso pode voltar a se manifestar, ou você ter esse processo durante o decorrer de sua vida. Então, a misofonia, ela, a gente pode colocar assim, seria um distúrbio neurológico que afeta diretamente ao aparelho ali, auditivo ali, o sistema auditivo. Não seria bem isso, não. Então vamos lá. É o seguinte, vamos lá. Vamos construir essa ideia aqui. Eu fico empolgado com esse assunto. Pois é, então vamos empolgar. Vamos lá. Nós temos no cérebro uma área que é chamada de sistema límbico. Cada parte do cérebro processa alguma coisa. Então tem a parte do cérebro que processa a audição, que processa a fala, ele interpreta o som que você recebeu. O sistema límbico, ele processa as emoções. Todo tipo de emoção que você tem, o cérebro interpreta ele lá no sistema límbico. E o sistema auditivo, as vias auditivas passam por esse sistema límbico. Se isso não acontecesse, por exemplo, quando você ouvisse uma música agradável, você escutaria aquilo com indiferença. Ela não te traria nenhuma emoção. Então, às vezes, você vai ouvir uma música que vai te lembrar do momento feliz lá da sua infância, da sua adolescência, da sua faculdade. Não só o som, mas às vezes você assistir a um show, né? Então, são momentos que o seu cérebro vai guardando. Então, o que acontece? Há uma hiperconectividade entre as vias auditivas e esse sistema límbico. Por quê? Toda a sensação que a gente tem, ela pode ser despertada de uma forma normal ou de uma forma exagerada. Então, dependendo daquele momento que você está lá na infância, que você dá o start daquela vivência, você guarda aquilo também. Então, toda vez que você vê aquele som, você reage negativamente. Então, assim, a gente pode ter aqui um estímulo, seja auditivo, seja uma fala, seja uma música, e todas as pessoas que estiverem no recinto vão reagir de formas diferentes. Então, para uns vai trazer lembranças, para outros não. Outros vão apreciar só a essência da música mesmo, a musicalidade, a melodia. Então, o que é isso aí? É uma hiperreatividade da ligação nervosa que existe entre o sistema auditivo e este sistema límbico. E lá no sistema límbico tem uma área específica chamada amígdala. É lá que o cérebro processa o estresse. E lá também passa vias nervosas, auditivas também passam por lá. Porque o som também ele pode ser um mecanismo de defesa. Se você está num lugar que você não está vendo, mas de repente você ouve um som alto, de um estouro, de uma bomba, qual que é o seu intuito? Cascar fora. Rachar fora. Então, assim, ele afeta todas essas áreas, ele excita todas essas áreas. Então, o início da misofonia ela ocorre num determinado momento da nossa vida, não quer dizer que seja algo patológico, não, né? Mas é desenvolvido por um trauma ou um processo talvez traumático na vida daquele indivíduo. Na infância. Especialmente. Infância e pré-adolescência, principalmente. Aí já vem desenvolvendo. Aí, doutor Ronaldo, como que a gente pode, então, estabelecer um cuidado e um tratamento para os misofônicos? Seria isso? Sim, sim. A misofonia, ela tem uma relação muito íntima com o zumbido. O zumbido é um som desagradável que a pessoa escuta, que não tem nenhuma fonte sonora gerando ela. Aí, até assim, para ilustrar, por exemplo, você está num lugar assim, de muito barulho, talvez para quem curte isso, né? As casas de show, lugar, às vezes a igreja tem uma música alta e tal. Volta para casa, aí está em casa, às vezes o maior silêncio, mas fica aquele lá no finalzinho. Esse é um zumbido fisiológico. O músculo estapédio que fica lá na cadeia de ossículos, ele enrijece para proteger, para o som não desarticular essa cadeia. Mas é exatamente isso. É um som sem personalidade, é um ruído que a gente fala. Se você pegar pacientes com ruído, que tem zumbido, apenas 5% deles vão se incomodar com esse zumbido.
E também, assim como a misofonia, eles afetam a qualidade de vida do paciente, o relacionamento social, a pessoa começa a evitar lugares, né? Às vezes você convida ele para ir a uma festa na sua casa, ele te adora, ser o grande amigo dele, mas ele não vai porque você gosta de música, você vai botar lá um som alto e ele vai ficar extremamente desconfortável. Aí você fica chateado, pô, meu amigo não foi comigo à festa e tal, aí a pessoa começa a se isolar. E isso para o ser humano não foi feito para viver sozinho. Não. Entendeu? Isso não existe, isso não é normal. Agora, doutor, para a gente pensar assim, porque tem algumas pessoas que têm aquela, vamos dizer assim, aquela fissura, aquela gastura por determinados sons, às vezes muito específicos. Por exemplo, aquele giz raspando no quadro, aquelas condições, aquele barulho talvez de unha, assim, na roupa. Algumas pessoas têm essa aversão. Até aí, tá normal. Quando que eu queria até que o senhor fizesse essa diferença, né, do que isso provoca, para a misofonia até esse ponto que torna-se anormal essa sensibilidade? A diferença está exatamente na reação que você vai ter a esse som. Essa é a diferença. Então, se você tiver uma reação agressiva, que você promova a agressão verbal, não precisa ser agressão física, você está aí diante de uma situação de misofonia. Agora, e tem uma outra situação que se chama hiperacusia. Tanto misofonia como hiperacusia é chamado de intolerância a sons, né? A hiperacusia, você tem intolerâncias a sons altos, normalmente sons agudos. Então, assim, um som mais abafado incomoda menos do que um som agudo metálico, por exemplo. A gente já tem naturalmente essa aversão, entendeu? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.